Meu alvo de vida era ser delegado da Polícia Federal. E é isso que eu queria ser. Fui para o direito. Eu lembro da primeira aula, alguém perguntando: o que você quer ser quando você formar? Cada um foi falando uma coisa. Eu quero não. Eu serei delegado da Polícia Federal. Passou 1 ano, 2 anos, me perguntaram de novo: você quer ser o quê? Eu falei: eu serei o melhor advogado do Brasil. Enquanto isso, eu estava do outro lado da rodovia, eu atravessava a rua eu era atendente de call center para pagar a faculdade. Eu só virei atendente de call center, nem queria saber de Brasil Telecom, eu só entrei lá para pagar a faculdade. E a minha mentalidade era: estou nem aí para essa empresa. O que eu quero é só pegar o dinheiro de lá e pagar a faculdade, e não quero saber. Só que no meio do percurso apareceu uma vaga, instrutor de treinamento. E aí eu ficava nervoso em qualquer conversa, aí eu começava a gaguejar. Aí eu falei: eu vou participar dessa entrevista aí e vou passar. Aí um amigo meu falou: você é gago, se enxerga. Aí eu olhei para ele: então você vai ver. Eu escrevi, não li tudo que estava escrito. E aí marcaram o dia da entrevista. Eu tinha um cabelo aqui, pesava 59 quilos nesse dia. Eu peso 85 hoje, só que o meu cabelo era no ombro e bem magro, magérrimo. E aí eu entrei na entrevista com a bermuda de skate, e aí todo mundo estava de terno. Escuta, quando você começa a achar seu propósito, toma cuidado com o que vai acontecer. Tudo está pronto para dar errado. Cheguei com a bermuda, eu não sei explicar como que eu usava isso. Até hoje a Carol, ela também tenta explicar, ninguém entende. Pensa num senhor de 59 quilos, fino, usando uma calça número 51. Eu era skatista, andava de skate, eu pegava o cinto, travava ele e amarrava na calça. Eu dobrava a calça assim, ó, era style, dizendo o povo da época. E eu andava com aquele trem. Eu tinha uma calça dessa que soltava o zíper, eu coloquei o zíper, foi de bermuda, cabelo bem aqui, sem roupa social. E aí a mulher me pergunta na entrevista: cadê sua apresentação de PowerPoint? Aí eu falei: tinha que trazer? Ela tinha. E eu: então deixa eu apresentar por último. Sentei, aquele povo me olhava como se eu fosse um mendigo. E eu falei: eu vou passar nesse trem. Aí foi, batia em um, batia em outro, batia em outro. E aí na hora que eu chego na minha apresentação, a cara de desprezo de todo mundo, foi uma das cenas mais assustadoras que eu já vi. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu esqueci de ficar gago. Meu coração explodiu naquela hora. Eu, sem apresentação, olhei e falei: essa aqui é a minha senha da intranet da Brasil Telecom, que é tipo um site interno. E eu vou mostrar o procedimento da empresa, porque eu sou atendente hoje e eu sei que os atendentes não seguem isso aqui porque não tem treinamento. E eu vou contar para vocês por que essa empresa tem os piores resultados de Anatel e de qualidade do Brasil. Falta de treinamento. Você sabe por que o Império Romano governou o planeta? Treinamento. Você sabia que um soldado... E eu comecei a falar poderosamente. E eu falei: você sabia que o soldado romano tinha um escudo de 80 quilos, e esses caras iam para o combate com o escudo, e qualquer pessoa, até qualquer polícia do mundo não dá conta de carregar num combate um escudo de 80 quilos. Se você não sabe, 80 quilos é carregar eu na mão, no braço. E eles eram treinados para isso. E é isso que nós temos que treinar a Brasil Telecom. Nós somos uma companhia de 100 e tantos mil funcionários, antes de juntar com a Oi, que depois virou 200 mil. E isso e aquilo. Esse povo ficou tudo assustado, eu assustado, e ninguém entendeu nada. Eu olhei no olho das pessoas, ele é um instrutor. Completamente demodê, roupa errada, cabelo errado, sem apresentação, tudo errado. Pablo Marçal foi aprovado para instrutor. Na hora que isso aconteceu, eu fiquei lembrando da fala do cara: não, você é gago. Daquele dia em diante eu esqueci disso. Eu ficava nervoso e me reduzia e gaguejava. Eu esqueci, eu fiquei muito puto de não estar com a roupa certa, de não estar com a apresentação. E aquilo foi me deixando numa situação, aquele povo me olhando com cara de mendigo. E aí eu olhava para aquilo me deu um fervor dentro do coração e eu virei uma máquina para falar. Virei instrutor. Sabe o que aconteceu? Ali eu descobri um propósito e não um cargo. Quando eu comecei a dar instrução para pessoas, eu olhava para elas e falava: ninguém acredita numa pessoa dessa, eu vou fazer essa pessoa passar porque tinha uma prova depois de estudar, né, quando você treinava a pessoa, e muita gente ficava pelo caminho. E aí comecei um movimento.
Certa vez um diretor da companhia chega e fala, infelizmente não vai precisar desse tanto de gente que está sendo treinado, nós vamos pegar as 2 turmas do instrutor novato e vamos demitir, sumariamente. Era perto do Natal de 2006, e aí ele me chama e fala, você é um cara legal, a gente gosta de você, mas as suas 2 turmas vão ser demitidas. Aí eu falei, por quê? Ele, vou falar real para você, que você é um cara gente boa, você é o mais fraco dos instrutores. Você é novato. Então a gente vai mandar a sua equipe embora por causa disso. Aí eu falei, posso falar? Ele pode. Me dá uma semana. Já que eu sou fraco, em uma semana eu vou treinar, dá essa mesma semana para todo mundo, aplica uma prova para todo mundo. Não é muito mais sensato você colher os melhores colaboradores? Aí esse diretor olhou assim para mim, sensato? Eu gostei dessa palavra. Então vou fazer desse jeito. Juntou todas as equipes, eram mais de 30 equipes em treinamento. E eu era o novato. Cheguei na sala outro dia e falei, quero contar algo para vocês. Todos vocês estão sendo demitidos, vão passar o Natal demitidos e não vai ter dinheiro na casa de vocês e esquece peru de Natal. Esse povo começou a querer chorar dentro da sala. Eu falei, mas tem uma coisa, a salvação chegou. Se vocês chegarem mais cedo, ficar mais tarde, parar com molecagem, entender o que eu estou ensinando, eu vou dar a minha vida por vocês, e no final de uma semana vai ter uma prova, eu não esqueço disso. E o Natal de vocês vai ter peru, vai ter os cambal, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Só que se vocês não levarem a sério e não estiver aqui no horário que eu falar, aí se vocês ficarem enchendo o saco, eu não vou dar meu melhor. Vocês podem dar o melhor? Aí já está querendo chorar, o povo, a gente vai dar o melhor. Então tá bom. Por uma semana eu treinei essas pessoas, a única coisa que eu respirava era esse povo. E um monte de gente tapada. Um monte de gente nem entendia, era suporte técnico. Tinha gente que não tinha nem computador. Mas eu não entendo, você vai chegar 3 horas mais cedo. Aí a pessoa, você pode explicar? Você vai chegar 3 horas mais cedo. E eu continuava explicando, você pode vir cedo. Os que não entendiam. Aí chegava, eu me comprometi, matei uma semana de faculdade para ensinar essas pessoas. E o resumo da ópera era, eu tinha 2 turmas, eram 30, a aplicar a prova. Mas eu não perdi um aluno. Um único aluno. E todos os tapados chegavam 3 horas mais cedo. E eu falava, você vai entender o que é um hub, você vai entender o que é um switch, você vai entender o que é DNS, você vai entender o que está dentro desse troço. E com muito carinho, e a pessoa continuava tapada, eu falava, você vai ficar para depois do horário. Eu não sei de onde eu tirei essa técnica, eu ia dar na aula, e eu via a pessoa realmente, sabe o que é tapado? Tapado é como se fosse uma casa que alguém prega uma madeira, sabe, uma chapa de madeira na janela, lacra a casa. Isso é uma pessoa tapada. Não é que ela é burra, ela está tapada, tampada, não tem luz, não tem acesso, ela está fechada. Igual vários de vocês que eu estou vendo aqui. E a melhor parte da vida é você rir disso, que é o máximo que você pode dar. Porque talvez não era nem para entender o que eu falei. Mas significa que alguma fresta abriu, a luz está entrando. E aí você fala, o que ele falou? Não sei, tem um monte de gente rindo. Ah! Os tapados chegavam 3 horas mais cedo. Eu ia destampando as janelas, as portas. Quem não entendia, eu falava, você vai assistir o treinamento normal, que era de 8 horas, você vê o que eu fiz. Quando acabar a carga horária, você fica para depois. Aí eu ficava falando individualmente. Eu dou conta de carregar isso para o resto da minha vida com muita honra. Nenhum tapado se perdeu. Você sabe o segredo? O professor que sobe num palco, numa sala de aula e entra para dar aula, ele é um idiota. Ele tem que olhar para as pessoas e sentir um sinal delas, se elas estão progredindo ou não. Eu confesso para vocês que eu descobri o nome dessa palestra agora. E não há uma única anotação, vocês podem investigar meu celular, não sei absolutamente nada que eu vou falar, depende do olhar de cada um de vocês, por isso eu fico olhando para todo mundo. E se eu ver que vocês estão fechados para um lado, eu falo, deixa isso para depois, vamos por aqui. Quando eu estudei teologia, as pessoas falavam assim para mim, você é obrigado a fazer um roteiro da pregação, e eu falava, protesto. Aí a pessoa fala, o que é bonitão? Por que você é o único da história do mundo que estuda teologia, que não vai fazer um roteiro, um esboço o nome. Bonitão, por que você não vai? Eu falei, posso falar mesmo? Pode. Jesus nunca fez um esboço. Jesus chegava, olhava para a pessoa e falava aquilo que ela precisava de ouvir. Então eu me recuso. Pode me reprovar, porque eu não vou fazer.
Mas está na prova, pode reprovar. Eu não vou fazer, eu vou no lifestyle, no freestyle. Na hora que você me falar, eu faço a mensagem na hora falando. Mas não vou criar esboço e trazer para vocês aqui não. Eu não acredito nisso. Eu acredito em vida, e vida não precisa de armação teológica nem técnica para isso. Por isso que eu nunca repeti uma turma do MEDP e nunca repetirei. Porque nunca são as mesmas pessoas. Bingo.